Moreno, o mestre. Da escola de meninas ao teatro impromptu. O país em que Moreno se encontra na sexta-feira, 20 de novembro de 1923, vive tempos de progresso. Segundo o jornalista estadunidense Frederick Allen, autor de Only Yesterday, An Informal History of the 1920s, depois da depressão dos primeiros anos do pós-guerra, a onda de prosperidade estava em plena ascensão. Era a chamada Prosperidade Coolidge, referência ao presidente John Calvin Coolidge Jr., que governou os Estados Unidos de 1923 a 1929. Segundo Allen, o que caracteriza o período é, sobretudo, o conjunto de inovações tecnológicas que vão provocar uma revolução nos costumes e na moral, que já começava a afetar homens e mulheres de todas as idades, em todos os rincões do país. A mais evidente, e a que primeiro aparece no sonho anteriormente recordado por Moreno, é a transformação do setor automobilístico. Enquanto em 1919 eram menos de 7 milhões os veículos de passageiros registrados nos Estados Unidos, informa Allen, havia mais de 23 milhões de automóveis apenas 10 anos depois. Outro setor que sofrerá mudanças profundas é o da comunicação de massa. Em primeiro lugar, insiste Allen, estava o rádio, informando que a primeira estação de radiofusão foi aberta no leste de Pittsburgh em 2 de novembro de 1920, para a transmissão dos resultados da eleição presidencial. Depois, ele comenta que, na primavera de 1922, o rádio havia se tornado moda. Por fim, afirma o jornalista, enquanto naquele ano as vendas de aparelhos de rádio e acessórios chegavam a 60 milhões de dólares, 10 anos depois, passaram a 842,5 milhões, ou seja, um aumento de mais de 1.400% em relação aos números de 1922. Dólares à parte, o que chama a atenção de David Kivig, professor de História da Northern Illinois University, em seu Daily Life in the United States, 1920-1940, How Americans Lived Through the Roaring Twenties and the Great Depression, é que em 1920 o censo encontrou 106,5 milhões de pessoas morando nos Estados Unidos, e a expectativa média de vida era de pouco mais de 53,6 anos para os homens e 54,6 anos para as mulheres. Além disso, acrescenta que a população era majoritariamente branca e nativa. O censo havia identificado 89,7% de brancos, incluindo os hispânicos, 9,9% de negros, 0,23% de americanos originários e 0,17% de asiáticos. Comparativamente, comenta, ao longo de 70 anos a proporção de brancos foi caindo, enquanto a população de negros, americanos nativos, asiáticos e hispânicos cresceu muito além dos níveis de 1920. Outro dado importante é o crescimento urbano, também pela primeira vez na história, comenta Kivig. Mais da metade da população, mais de 54 milhões de pessoas, segundo o censo, vivia em lugares descritos como urbanos, em contraste com os 40% do fim do século anterior, e apenas 15%, 50 anos antes, em 1850. Com isso, os Estados Unidos tinham alcançado o ponto de nação predominantemente urbana, observa o historiador, acrescentando também, comparativamente, que, perto da década de 1980, mais de 3 entre 4 norte-americanos se encontravam em zonas urbanas. Para o professor de Illinois, foram tanto o crescimento urbano como as inovações tecnológicas provocadas pelo automóvel, pelo rádio e pelo cinema, os fatores que, gradualmente, nas zonas rurais e com surpreendente rapidez nas áreas urbanas, conseguiram transformar a vida cotidiana dos norte-americanos a partir dos anos 1920. Especificamente sobre o cinema, Kivig reconhece
que já não se tratava de algo novo, mas que os filmes tinham mudado radicalmente durante o período. A adição de som às imagens na tela transformou a experiência de ir ao cinema, a ponto de que 95 milhões de ingressos de cinema eram vendidos toda semana no fim da década. Pelo menos outros 3 temas recorrentes vão chamar de imediato a atenção de quem abrir os jornais dos primeiros anos dessa época: o voto das mulheres, a ameaça vermelha e a lei seca. Em seu America in the Twenties, a History, Geoffrey Parrott, especialista inglês em história dos Estados Unidos, considera que na vitória do republicano Warren G. Harding para a presidência em 2 de novembro de 1920, a característica mais interessante entre os eventos do dia foi que as mulheres votaram pela primeira vez em uma eleição presidencial. Parrott comenta que, tomando a democracia no sentido de governo da maioria, os Estados Unidos passaram a ser finalmente um país democrático, o 22º a sê-lo. Quanto ao fenômeno da ameaça vermelha, Kivig o situa no marco de uma onda sem precedentes de greves por salários mais altos em 1919, que tinha provocado um alerta generalizado no país. Além disso, opina que a comunidade empresarial estadunidense em geral vinha resistindo ao sindicalismo, até que as circunstâncias dos tempos de guerra induziram a uma aceitação a contragosto. Em contrapartida, informa Kivig, em 1919, uma série de atentados não explicados colocou em questão se os conflitos trabalhistas poderiam determinar o começo de um levante bolchevique similar ao da Rússia 2 anos antes. Por último, acrescenta, o impulso da ameaça vermelha levou à prisão e deportação de quase 1.000 radicais estrangeiros, assim como a expulsão de 5 socialistas devidamente eleitos pela Assembleia Estadual de Nova York e de um congressista da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. O terceiro assunto inevitável nos jornais dos anos 1920 era a chamada Prohibition, adotada em 1919 e derrubada em 1933, a lei que proibia a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas não era algo novo na história norte-americana. Segundo Parrott, em 1908, já havia 5 estados completamente secos, e em 1914 o número subiu para 23. Allen comenta que o movimento por sua ratificação foi adiante com rapidez surpreendente, obtendo o número necessário de 36 estados em um ano. O uísque e o bando das bebidas foram golpeados tão venenosamente quanto os vermelhos, observa. Kivig, por sua vez, comenta que os habitantes de aldeias, povoados e cidades pequenas de todo o país em geral respeitaram a proibição, enquanto, em outros lugares, houve excessos à medida que a década avançava. As pessoas que mais sentiram os efeitos da lei seca foram as de classe trabalhadora, opina Parrott, afirmando que as aguardentes passaram a ser muito caras e só os ricos podiam se dar ao luxo de beber regularmente e sem correr o risco de cegueira ou de morte. Com isso, argumenta o historiador, os trabalhadores passaram a recorrer a outras diversões mais seguras que a bebida, o rádio, os filmes, os automóveis. Como resultados, comenta, prisões por embriaguez passaram a ser pouco frequentes. Artigos sobre alcoolismo quase desapareceram da literatura médica e as mortes por doenças relacionadas ao álcool caíram drasticamente. Para o historiador Kivig, que entre os autores consultados é o que mais aprofunda a pesquisa sobre a vida cotidiana nos Estados Unidos durante as décadas de 1920 e 1930, não obstante as influências que tiveram as novas tecnologias do automóvel, da eletricidade e da comunicação de massa, nem todas as mudanças se deveram a influências externas. Modificações também foram realizadas dentro da cultura das relações pessoais.
da educação, da atenção à saúde, da religião e do lazer. Aspectos que receberão por parte de Moreno uma atenção especial e constante, como veremos. Kivig começa por apontar alterações fundamentais no cortejo, que ele define como o processo de identificar e atrair um parceiro de vida, observando que, com a mudança nessas práticas, a decisão de casar-se passou a ser considerada de uma nova luz. Ou seja, comenta, uma nova noção havia emergido, popularizada por psicólogos, profissionais de serviço social e educadores, segundo os quais um casamento bem-sucedido se baseava principalmente no afeto e no companheirismo. No entanto, comparando os dados oficiais entre os anos 1880 e 1920, Kivig afirma que os divórcios dispararam, passando de 1 a cada 18 casamentos para 1 a cada 6. Além disso, informa que o segundo casamento se tornou comum e que em 1930 os recenseadores encontraram apenas pouco mais de 1% dos adultos anunciando seu estado atual como divorciados, muito menos do que os que em algum momento tinham se divorciado. Ou seja, comenta, a questão não era que as pessoas estivessem se voltando contra o casamento, mas que, ao contrário, começaram a desejar uma vida familiar feliz e satisfatória. No caso de se sentir decepcionados, mostravam-se cada vez mais dispostos a começar de novo, conclui Kivig. A satisfação emocional e sexual estava substituindo a segurança econômica como padrão de escolha conjugal e de contentamento. Outro aspecto que vai chamar a atenção de Kivig e que ocupará a de Moreno em seus primeiros tempos de trabalho nos Estados Unidos, é o que o historiador descreve como disputas pessoais, que estouravam em enfrentamentos emocionais e às vezes violência, resultando em crimes. Para ele, a atividade criminal não só afetava a vítima e o perpetrador, mas também desafiava as normas definidas de comportamento socialmente aceitos. Kivig atribuiu à Prohibition o fato de os índices de criminalidade terem se elevado bruscamente durante os anos 1920, informando que no princípio da década apenas 7% das prisões na prisão federal haviam sido por violações à lei seca, enquanto em 1930, com penas mais severas, o número havia subido para 49%. Em relação ao número de presos registrados no censo de 1926, o historiador revela que, nesse ano, 96 mil detentos residiam nas prisões estaduais e federais. Ao comparar esses dados com os do fim do século XX, Kivig afirma que a população de detidos passava de 1,25 milhão, ou seja, proporcionalmente à população geral. O número de delinquentes encarcerados era mais de 5 vezes superior à da década de 1920. A psicanálise tinha chegado aos Estados Unidos em 1908 e quem a levou foi Abraham Nordenbrough, como afirma o professor George McCarty, diretor do Instituto Cornell para a História da Psiquiatria. No ano seguinte, o próprio Freud tinha estado na Clark University, dando 5 conferências improvisadas, cada uma delas falada e ensaiada em um passeio pela manhã conferente, segundo o biógrafo Peter Gay. Para o professor emérito de História da Universidade da Carolina do Norte, William E. Luchenberg, no entanto, apesar de em 1916 haver cerca de 500 psicanalistas ou pessoas que assim se intitulavam na cidade de Nova York, as teorias freudianas não se difundiram popularmente até depois da guerra. Em seu The Pearls of Prosperity, 1914-1932, Luchenberg afirma que a participação estadunidense no conflito tinha deixado todo o país consciente da psicologia, se não consciente de Freud. Mais de 100 psicólogos tinham trabalhado na equipe do cirurgião-geral do Exército, equivalente ao diretor nacional de saúde.
e nos anos posteriores à guerra, a psicologia se tornou uma mania nacional. Leuchtenberg comenta que a vasta popularidade de Freud chegara a alarmar muitos psicanalistas, explicando que eles tinham se dado conta de que Freud tinha se tornado mania, menos pela compreensão de suas ideias, mas pela crença de que ele compartilhava a convicção norte-americana de que toda pessoa tem direito não só a buscar a felicidade, como a possuí-la. Segundo o professor da Carolina do Norte, essa distorção teve uma série de resultados infelizes, como a decepção experimentada por pacientes quando se davam conta de que o progresso poderia ser feito apenas se as fantasias autocomplacentes se rendessem. Mesmo assim, conclui, seu efeito final era bom. Parrott segue a mesma linha de Leuchtenberg, afirmando que antes de 1920 já havia mais de 200 livros e artigos sobre Freud e suas teorias, mas que a maior parte interessava apenas aos médicos e psicólogos. Foi nos anos 1920 que Freud ficou famoso. Segundo o escritor, os jovens o celebravam porque ele se colocava como uma ruptura total com o passado, explicando que o freudismo rejeitava dois dos elementos mais importantes do protestantismo tradicional, o julgamento moral absoluto e o ascetismo. Além disso, acrescenta Parrott, havia surgido uma nova palavra para todos os males do mundo, a repressão, e com ela surgiu a visão de toda a história dos Estados Unidos. 3 séculos de repressão puritana, frustrando tudo o que era sadio, espontâneo, positivo na vida e afável. Referindo-se à interpretação dos sonhos de Freud, Parrott garante que poucos livros tiveram mais impacto no período durante o qual a psicanálise era vista como uma espécie de cura milagrosa, ou seja, que uma vez aplicada corretamente, o paciente era liberado de seus tormentos na hora e para sempre. Para o historiador, tratava-se de uma visão tão mecanicista quanto o behaviorismo, criação do Dr. John B. Watson, que, segundo Parrott, transferia as técnicas e suposições da psicologia animal para a psicologia humana, como se não houvesse diferenças importantes entre as duas. Parrott comenta também que, no momento de sua edição em 1925, o livro de Watson, Behaviorism, tinha sido aclamado por um crítico influente de então como talvez o livro mais importante jamais escrito. Exageros à parte, a britânica informa que o behaviorismo de Watson se tornou a psicologia dominante nos Estados Unidos durante os anos 1920 e 1930. Segundo Parrott, o terceiro grande guru dos anos 1920 foi o francês Émile Coué, que, ao chegar aos Estados Unidos em 1923, tinha sido recebido como um conquistador. A britânica o descreve como um farmacêutico que, em 1920, tinha introduzido em sua clínica de Nancy um método de psicoterapia caracterizado pela frequente repetição da fórmula todos os dias, em todos os aspectos, vou melhorando cada vez mais, agregando que esse método de autossugestão chegou a ser chamado de coeísmo. Para Parrott, os anos 1920 foram uma época em que os cultos prosperaram, ilustrando como exemplo os tabuleiros de Ouija, com um repentino interesse pelo yoga, e até antes desse período o crescente culto ao corpo, com a proliferação de colônias nudistas na maioria dos estados mais quentes. De uma forma ou outra, milhões alçaram voo, comenta o historiador, explicando, em síntese, que, desgostosos do que eram ou do que o país tinha se transformado, buscaram escape na boemia, no sexo, na psicanálise, na yoga, no coeísmo, na morte, na arte, no nudismo, no espiritualismo, e conclui, opinando que se tratava de uma obsessão com o próprio ego,
que agora aceitamos como tipicamente moderna. Assim comecei minha nova vida nos Estados Unidos, com todas suas novas demandas e exigências. Demonstrei o modelo da minha invenção logo que cheguei a Nova York. Assinei um contrato com a General Phonograph Corporation para fabricar e distribuir a máquina. A empresa recebeu a patente. Concordamos que eles nos pagariam royalties por 2 anos e meio após a distribuição inicial do produto. A empresa instalou a mim e a meu colaborador em Elyria, Ohio, mais ou menos por 6 meses, a fim de ajudá-la a desenvolver e melhorar o radiofilme. Assim, Moreno começa a contar o início de sua vida nos Estados Unidos, abordando um tema que, aos olhos de seu biógrafo, não teve resultados positivos. Segundo Marino, Moreno visitou a empresa em Ohio, mas não encontrou o entusiasmo que esperava, observando que naquele período eram muitos os inventores que trabalhavam na área de gravação de som e já existiam máquinas melhores. O que comentam Paul e John Hare é que não há registro da fabricação da invenção, mesmo estando registrada no escritório de patentes dos Estados Unidos. Marino observa que os primeiros 5 anos foram uma luta constante e que Moreno se transferiu a Montreal, Canadá, a fim de obter um novo visto temporário. Em sua autobiografia, Moreno comenta que austríacos ou romenos tinham dificuldade para entrar nos Estados Unidos dentro dos contingentes de imigração regulares e que por isso tinha ido ao Canadá, mas acrescenta que não conseguiu obter seu visto permanente. O serviço de imigração estava infestado de corrupção naqueles dias. Mesmo assim, observa, se não tivesse ido ao Canadá, poderia ter sido deportado. Pelo que Moreno conta em terceira pessoa em The First Psychodramatic Family, é nesse período que ocorre o que ele considera o início do psicodrama em território estadunidense. Fazia mais ou menos 1 ano que Moreno estava na cidade de Nova York, quando Edward Bernays, eminente especialista em relações públicas e sobrinho de Freud, organizou a primeira demonstração de psicodrama nos Estados Unidos. O sucesso de Moreno foi surpreendente, levando-se em conta que seu inglês era quase incompreensível e cru. Alguns dos homens presentes abordaram Moreno pouco depois com contratos para que ele assinasse, o que lhe daria o direito de apresentar suas ideias ao público em todo o país. Quando estava pronto para assinar, um dos homens se levantou e disse: "Há uma coisa que temos que fazer primeiro, Moreno. Temos de fazer um seguro de $1 milhão para seu corpo para proteger nosso investimento." Quando Moreno escutou isso, sentiu-se como um palhaço de circo e negou-se a assinar. Segundo ele, por outro lado, seu contato com o pediatra austríaco Bela Schick, que em 1913 tinha apresentado um método para determinar a susceptibilidade à difteria, garantiu-lhe a primeira oportunidade de trabalho. Bela e eu éramos bons amigos e ele estava interessado em meu trabalho com crianças. A convite seu, fiz uma demonstração das técnicas psicoterápicas de impromptu em problemas de crianças. Esse modesto acontecimento bem pode ser visto como a primeira apresentação do jogo de papéis ou técnicas de terapia de ação em uma instituição americana. Os médicos e as enfermeiras do departamento pediátrico de Mount Sinai aceitaram de imediato as técnicas de impromptu e comecei a trabalhar na clínica de higiene mental do hospital, em colaboração com o Dr. Ira S. Weil. O teste de espontaneidade e outros testes sociométricos foram desenvolvidos e refinados no Mount Sinai. Neste hospital, Moreno conhece a psicóloga infantil Beatrice Batchel, que, para resolver os problemas migratórios de Moreno, sugere que se casem. Fomos à prefeitura e nos casamos, comenta o autobiógrafo, agregando: "Fui salvo por uma santa mulher." A menção a Batcher é oportuna porque é graças a seu trabalho no Plymouth Institute, localizado no distrito do Brooklyn, que Moreno volta à atividade com crianças fora do âmbito terapêutico,
retomando a experiência dos parques de Viena. Em maio de 1928, Moreno publica o opúsculo Impromptu School, no qual introduz o tema do pensamento impromptu, informando que o movimento impromptu começou em Viena em 1910. Depois de explicar que a escola impromptu não faz questão da formação de hábitos intelectuais e dos valores de exibição do trabalho concluído, mas que concentra seu esforço em um princípio, o próprio ato criativo, Moreno expõe sua visão crítica. As ciências mecânicas e psíquicas por si não são capazes de proporcionar a nossos jovens métodos eficientes de orientação, e é essa insuficiência da ciência que está nos obrigando a buscar outros métodos. A ciência conseguiu uma influência milagrosa, uma vez que seu programa era experimentar laboratórios físicos, construir máquinas, inventar meios de transporte e proporcionar padrões materiais e mentais. Mas tropeçou em um obstáculo insuperável quando tentou levar o indivíduo em crescimento ao reino moral e volitivo que está além da análise científica. Foi aqui que o método impromptu se ofereceu como guia. Dá um novo significado aos arrebatamentos de espontaneidade dos primeiros anos da infância. Sustenta-se que a improvisação tem uma importância fundamental para o crescimento mental e emocional, assim como a importância da luz para o crescimento físico. O valor sobre-humano da experiência religiosa é restabelecido. Vai além da ciência, já que não tenta fazer a investigação psíquica e espiritual em tom baixo, mas pressupõe um alto, intenso, aquecido tom de sentimento. Estudar o ato criativo significa improvisar, saltar para uma situação de uma maneira muito pouco científica, experimentar a elevação livre e imediata das formas em elaboração. Esses aspectos do experimento criativo, os estados impromptu, proporcionam a base de um novo tipo de experiência, que segue em paralelo, ou melhor dizendo, completada apenas pelas contemplações do gênio religioso. Além de colocar em evidência uma vez mais suas ideias sobre criatividade previamente formuladas no período europeu, Moreno volta a deixar explícita sua concepção religiosa como parte da experiência humana. O que continua em sua argumentação mostra também a amplitude do pensamento moreniano para além dos aspectos puramente médico-terapêuticos. Esses estados aquecidos, altamente tonificados, não as pausas entre eles, são as unidades que constituem uma personalidade. Portanto, toda proposição, trate-se de um sistema de formação religiosa, dramática, educativa ou curativa, que se esforça para guiar o indivíduo em crescimento, não pode ignorar as regras da improvisação. Mais ainda, cada sistema educacional que se construa de modo que seja capaz de operar apenas nas pausas entre atos criativos surgidos improvisadamente é um obstáculo para o desenvolvimento sólido. A partir daí, Moreno expõe dois tipos de sistemas educativos possíveis. Em relação ao primeiro, ele o descreve como o que age nas pausas entre os momentos criativos, caso dos sistemas populares hoje em dia, que se baseiam no princípio da reprodução, incluindo também os métodos avançados que utilizam o termo criação no sentido de repetição e correção dos elementos criados individualmente ou em grupo, e não no sentido de improvisação pura. Sobre o outro sistema, Moreno define com o que age de uma maneira improvisada, conduzido segundo a elevação e a queda das ondas dos momentos criativos, ou seja, explica, um sistema que inclui todos os métodos que se baseiam no princípio da criação imediata. Na sequência, Moreno apresenta seu método de instrução, explicando que a escola impromptu baseou seu sistema de formação totalmente nos métodos vienenses para a educação improvisada. Informa também que seu programa inclui lições de treinamento físico e de dança,
mas, sobretudo, lições que têm a correlação impromptu entre a fala e o corpo como seu objetivo. Além disso, o folheto também explica a formação das aulas. O teste impromptu é o princípio de formação das aulas. O teste de inteligência estuda as qualidades intelectuais de um indivíduo, mas o teste impromptu mostra principalmente a intensidade de seus impulsos e habilidades criativas. Representa, em contraste com a psicanálise, o surgimento imediato do chamado inconsciente, a transformação autônoma direta de elementos conscientes em um jogo mimético visível e completo, ou seja, sem intervalo de tempo entre sugestão e criação, de modo que os estados inconscientes não tenham nenhuma possibilidade de interferir, inibir, perturbar ou distrair. O significado do teste é baseado em seu imediatismo, daí o nome impromptu, ou teste de improvisação. O teste é dividido em 3 partes. Somente o teste completo tem valor. As 3 partes são: 1. Teste de imaginação. 2. Teste de pantomima. 3. Teste de personagem. Grupos de formação: 1. Formação do corpo. 2. Formação da imaginação. 3. Formação dramática. O programa da primavera de 1928 aparece na parte final do livreto com a proposta de A. Dança e B. Ginástica para o grupo. 1. A. Hora de histórias e B. Esporte cerebral para o grupo. 2. E A. Pantomima. B. Discurso. C. Jogo improvisado. E D. Clínica, para o grupo 3. Os mesmos temas são apresentados para o programa de outono. O método proposto por Moreno chamou a atenção do New York Times, que, em sua edição de 3 de fevereiro de 1929, publicou em suas manchetes: Plano impromptu usado na educação. Crianças da nova escola do Brooklyn aprendem a exercitar sua espontaneidade em vez de depender de hábitos normalizados. Em sua entrevista ao jornal, Moreno explica: as crianças são dotadas do dom da expressão espontânea até os 5 anos de idade, quando ainda estão em um estado criativo inconsciente, sem ser atrapalhadas pelas leis e costumes estabelecidos por uma longa sucessão de gerações anteriores. Depois disso, passam a ser herdeiras dos métodos de expressão aceitos, tornam-se imitadoras, autômatas e, em grande parte, são privadas das saídas naturais da criação volitiva. O Times afirma que Moreno inventou o que ele chama de esporte cerebral, explicando que é um exercício da mente e das emoções que estimula a improvisação e pode ser adaptado para adultos e crianças. No caso dos adultos, continua a matéria. Pode ser aplicado a um jogo improvisado. Um tema é dado a um grupo, a situação é analisada, as partes são atribuídas, o cenário e os figurinos são produzidos a partir do material que está à mão e a peça avança. Além disso, referindo-se à experiência vienense, o jornal comenta que um pintor de cenários desenhava rapidamente o pano de fundo necessário em uma cortina e que um alfaiate cortava e costurava e consertava de acordo com as necessidades dos personagens. Sempre nesse texto, o jornal também informa sobre o jornal dramatizado, tema favorito e em constante mudança para os atores improvisados. Nessa modalidade, também já usada em Viena, as manchetes oferecem amplo material para improvisações muito coloridas, acrescenta o Times, observando que o mesmo jogo pode ser aplicado às crianças em linhas mais simples, além de fornecer evidências claras de que Moreno estava retomando experimentos de seu período europeu nos Estados Unidos. O Jornal de Nova York conclui o texto informando que o autor do método identifica
3 fases importantes no movimento impromptu: sua relação com o teatro, com a educação e com a clínica. Com isso, Moreno antecipa uma classificação que anos depois ele proporá como sua visão para um sistema geral de métodos psicodramáticos. Sobre esse período, Marino relata que Moreno começou a dar palestras e demonstrar seu trabalho sobre espontaneidade em escolas, igrejas e universidades. O que ele não comenta é que em 1929 o médico fundou seu Moreno Laboratories Incorporation em Nova York, confirmando assim a natureza experimental de suas iniciativas. E é precisamente em nome dessa empresa que ele publica o folheto Impromptu vs. Standardization, apresentado inicialmente como título O Problema: Jovens na Era das Máquinas. O jovem criativo está regulamentado e circunscrito em nosso mundo moderno por dispositivos mecânicos, cinema, rádios, livros, teatros. Em todos os lugares, ele é mantido sob controle pelas instituições e invenções dos adultos. Ele é moldado do lado de fora por uma civilização de alta pressão e raramente lhe é permitido dar rédeas à sua imaginação ou expressar seu impulso criativo. Ele deve seguir para onde outros mais velhos e mais sábios conduzem. Anos atrás, um grande psicólogo apontou que mesmo o sistema muscular do corpo humano estava passando por um ajuste acentuado sob as condições sedentárias da idade da nossa era de máquinas, que certos músculos grandes estavam se deteriorando devido à perturbação da economia geral. Esse resultado inevitável da nossa era das máquinas até agora não foi compensado por dispositivos educacionais, à medida que mais energia vital da criança foi expulsa do trabalho doméstico ou agrícola, mais ela foi reclamada pelas escolas. Um número crescente de livros didáticos é lido e mais tópicos são estudados, mas a educação por meio da ação e para a ação, o que os psicólogos chamam de educação motora, foi negligenciada. Para Moreno, a resposta para o problema estava no impromptu, teoria e método, que, baseado nos fatos conhecidos da fisiologia e da psicologia, como afirma no livreto, oferece um método prático, simples para a direção das forças que determinam o desenvolvimento da personalidade. Mais adiante, o autor tenta explicar que a criança aprende por uma busca espontânea pelas coisas de que precisa, observando que seu aprendizado está estritamente relacionado aos atos e que seus atos são baseados nas necessidades. No entanto, ele diz: logo o adulto começa a se imiscuir no mundo da criança com conteúdos que não estão relacionados às suas necessidades e que permanecem como uma substância estranha no organismo. A criança começa a diferenciar entre seu eu imediato, a vida, a multidão de atos e sonhos que surgem de suas necessidades biológicas e a massa de conteúdos que a autoridade lhe impôs. Começa a aceitar esses conteúdos como superiores e a desconfiar de sua própria vida criativa. O ponto que precisa ser levantado é que essa chamada vida criativa não deve ser confundida com o sonhar acordado fantasioso, que é de fato um sintoma patológico, nem com os arrebatamentos desenfreados que marcam o período depois da escola. A vida criativa, como usamos o termo, é a vida que cria a energia vital que trabalha no e por meio do organismo físico e pessoal. Assim, muito cedo na vida do ser humano civilizado, há uma tendência a estragar e desviar o crescimento natural. O erro continua ao longo da vida. O indivíduo vive cada vez menos a partir de seu interior, cada vez menos consciente de si mesmo como centro ativo, enquanto os mecanismos de todos os tipos, filmes, fonógrafos, livros e todas as culturas herdadas lhe impõem seus padrões e exigências. Em termos gerais,
Os pais, e em particular a mãe, não veem a suprema oportunidade de estimular os impulsos criativos. Aqui o impromptu vem em socorro. Oferece uma escola de formação que pode ser praticada no grupo pequeno como no grupo grande, ou dentro do próprio círculo familiar. O próprio Moreno responde àqueles que consideram esse método um recurso antigo, há muito acalentado pelos defensores da educação dramática. Para ele, não se trata de treinar arduamente para que as crianças ajam como cavaleiros do rei Arthur, com a esperança de que os mesmos modos cavalheirescos possam ser transferidos para a vida cotidiana. Sua opinião é a de que os resultados dessa educação teatral não foram convincentes porque nunca tivemos uma psicologia desse processo e vínhamos trabalhando sem um plano. No impromptu, ele diz, temos tanto uma psicologia descritiva como um processo de aprendizado. Com relação ao estado impromptu, Moreno afirma que o primeiro objetivo da formação que ele propõe é alcançá-lo e que esse estado é uma condição psicofisiológica distinta. Dirigindo-se diretamente ao leitor, ele explica que é possível descrevê-lo, por exemplo, como sua condição quando, como poeta, você sente vontade de escrever, ou então, no caso do empresário, sente quando a grande ideia se apodera de você. Ou seja, completa. É o momento do amor, da invenção, da imaginação, da adoração, da criação. Além disso, observa Moreno, o estado impromptu pode ser desenvolvido de duas maneiras. A. De fora para dentro. B. De dentro para fora. Por isso, ele esclarece. Falamos sobre A. Formação do corpo à mente e B. Formação da mente ao corpo. Outro aspecto da escola proposta por Moreno é sua programação em 2 níveis de formação, escola primária e ensino de grau superior. Na primeira, são previstas 3 etapas. Primeiro, o aluno realiza plenamente certos atos normais da vida, como comer pão, beber água, vestir um casaco e etc. O instrutor toma nota do comportamento do aluno. O aluno faz esforço, desperdiça energia em um esforço grosseiro ou é descuidado? Existe uma consideração social correta? Segundo, é o período de eliminação. O aluno assume os mesmos fatos da primeira etapa, mas as propriedades objetivas são gradualmente eliminadas. Ele come carne imaginária, bebe de um copo imaginário e veste um casaco imaginário. Terceiro, o aluno retorna à tarefa do primeiro período. É um processo de restauração para completar a realidade. Os modelos de comportamento foram refinados e remodelados no período criativo transitório. Enquanto a localização da primeira e da segunda fase está na escola, a da terceira é a vida cotidiana. Quanto ao ensino de grau superior, Moreno afirma que seu objetivo é o treinamento da mente. Embora o esforço no nível anterior seja tornar o comportamento do corpo eficiente, sensível, controlado, expressivo das intenções da mente, o esforço desse nível é levar a aprendizagem abstrata e o conteúdo da mente aos estados ativos criativos. Para ilustrar com mais clareza o método utilizado, Moreno menciona um grupo de meninos e meninas com idade não muito variada, com os quais rapidamente se procura criar um espírito de grupo amigável. O que se segue, após uma discussão preliminar, é um teste no qual se propõe a cada criança uma situação para atuar. Johnny, você vai pescar. No começo é um bom dia. Chegue perto da água. Pesque. Uma tempestade está chegando. O que você faz? Moreno recomenda que não haja tempo entre a sugestão e a criação, argumentando que o aluno deve mergulhar antes que estados autoconscientes tenham a oportunidade de intervir. Terminando o teste, ele afirma que instruções experientes poderão fazer uma qualificação mental, emocional
e imaginativa do aluno, tentando discernir pontos de coordenação mental e corporal, condições de julgamento, conteúdos mentais e hábitos, bem como a intensidade e a forma do impulso criativo. Segundo o autor do método, são essas observações que orientarão o instrutor na seleção de testes adicionais. Depois de expressar sua confiança de que as informações fornecidas no livreto serão suficientes para despertar curiosidade e desejo de investigar, o autor conclui seu texto prometendo que a Moreno Laboratories Incorporation responderá às perguntas, enviará palestrantes e fará todo o possível para esclarecer a ideia e colocá-la a serviço do público. De fato, o jornal de Nova York, The Brooklyn Daily Eagle, em sua edição de 9 de maio de 1929, relata que o professor William H. Bridge, da Hunter College, e diretor de educação da Moreno Laboratories Incorporation, fará uma série de 4 palestras sobre o movimento impromptu na educação, e que o tema será as carreiras de nossos filhos. O jornal observa que o movimento introduzido no país pelo Dr. J. L. Moreno é uma revolta contra a arregimentação da juventude no mundo moderno, e ele também informa que, em sua primeira conferência, Bridge discutirá o problema social urgente do que fazer com as crianças no final do dia escolar, e, entre outros, o tema da tragédia do desvio de crianças e adolescentes e a necessidade de educar as crianças a assumir o controle da vida moderna em um espírito entusiasmado e criativo. Em paralelo com o título de A Personalidade Humana se Deteriorou com o Desenvolvimento da Máquina, o jornal The Carmel County Carmel, de Carmel, estado de Nova York, informa em 30 de agosto de 1929 sobre a conferência O Teatro Redescoberto, feita por Bridge naquela cidade. Segundo o jornal, Bridge comentou sua colaboração com Moreno, estimulando e desenvolvendo o impulso criativo atrofiado das pessoas, acrescentando: a técnica do sistema de tratamento psiquiátrico desenvolvido pelo Dr. Moreno e pelo Professor Bridge consiste em colocar uma pessoa em determinada situação, o que lhe permite reagir e superá-la, fazendo valer todas as suas faculdades criativas no trabalho com os problemas que propõe a situação em particular. Esse sistema está sendo utilizado com sucesso na área de formação profissional e foi adotado por R.H. Macy & Company. A notícia do jornal de Carmel não só traz novos elementos sobre a abordagem de Moreno na área do teatro e da educação no período, mas também adiciona uma informação inédita sobre um campo que no futuro será objeto de múltiplas aplicações, o uso do método impromptu e, em seguida, do chamado role-playing na área empresarial. De fato, no artigo A Guide to Drama-Based Training, publicado pela revista americana Employment Relations Today, os consultores Joy Stewart George, Sally Vaga e Frank Canavan informam que a aplicação do drama à educação de adultos foi introduzida nos anos 1920 pelo psicólogo Jacob Levy Moreno, fundador do psicodrama. Além disso, comentam: Moreno demonstrou que mudanças construtivas de comportamento em indivíduos e grupos poderiam ocorrer por meio de vários métodos de representação dramática, acrescentando que, com o tempo, ele estendeu suas ideias também para treinamento empresarial. Além disso, os consultores americanos confirmam que, em 1933, ele conduziu oficinas de capacitação para a R.H. Macy nas relações com os funcionários, a primeira desse tipo, acrescentando que as aplicações pioneiras de Moreno do teatro como ferramenta de treinamento se tornaram o fundamento de muitas atividades desenvolvidas para capacitação em gestão nos anos 1940 e 50. Como Jonathan Moreno comenta no livro escrito sobre as ideias e ações de seu pai no começo dos anos 1930, Moreno tinha se envolvido com o Group Theater,
uma das companhias de teatro mais influentes da história, e que já naquele ano havia dirigido exercícios de espontaneidade no Civic Repertory Theatre. Gilbert Lawrence, um dos entrevistados de Jonathan, comenta sua experiência com Moreno enquanto ele era iniciante nessa última companhia. O grupo de Moreno se reunia regularmente em um estúdio nos fundos do Carnegie Hall. Não havia dinheiro para nós que atuávamos nos esquetes impromptu retirados dos jornais. O Dr. Moreno falaria conosco individualmente, explicaria qual era nosso personagem e como interagiríamos com os outros personagens. Quando terminasse, sairia do pequeno palco e nós encontraríamos. Às vezes, o resultado seria uma iluminação dramática da sinopse que o doutor nos dera. Outras vezes, o esquete seria curto e desprovido de qualquer contato dinâmico. Mas em nenhum momento houve uma interpretação psiquiátrica apresentada por Moreno. Alguns dos atores eram profissionais e decidiu-se apresentar uma demonstração no domingo à noite do que foi anunciado como o Teatro Impromptu. A propósito, no convite preparado para o evento inaugural de domingo, 5 de abril de 1931, dirigido por J. L. Moreno, é anunciado não apenas no conjunto de 11 mulheres e 11 homens, mas também uma orquestra improvisada de 6 componentes e 5 instrumentos. Além de informar que haverá peças sugeridas pelo público, o impresso também menciona que os 2 números da revista Impromptu estariam disponíveis. De fato, a edição inicial, de janeiro, afirmava que a revista estava comprometida com 3 princípios. 1. Interpretar e elaborar uma filosofia do Criador como corretor para o nosso tempo. 2. Apontar as técnicas impromptu já conhecidas e ampliar o conhecimento sobre elas pela colaboração com muitos grupos experimentais. E 3. Ser o órgão de registro das criações feitas com a ajuda de várias técnicas impromptu no calor do momento. Quanto ao artigo inicial assinado por Moreno, Ave Creatore, vale lembrar a conclusão em que ele apresenta o momento como a principal categoria do criador. Moreno chama a atenção para o desenvolvimento de uma técnica que levaria o criador entre a Scylla da espontaneidade bruta e a Carneades do trabalho final e sua idolatria e repetição. Ou seja, recusando-se a ficar preso a 2 alternativas desagradáveis, o autor sugere que um procedimento desse tipo levará gradualmente a uma reavaliação de todas as técnicas anteriores, que lidam com a formação e as mutações do equipamento mental e nervoso do homem. Sobre os artigos escritos por Moreno nessa publicação, há pelo menos 2 contribuições que interessa citar. A primeira trata do ato criativo, The Creative Act, artigo em que Moreno apresenta 5 características do impromptu. Antes de comentar a primeira, ele observa que a distinção entre consciente e inconsciente não tem cabimento na psicologia criativa. É uma racionalização de uma retrospectiva, de acordo com Reinhard Koselleck. Então, ele a utiliza apenas como uma ficção popular. Quando o processo inconsciente se torna consciente, explica Moreno, esse processo de despertar é impromptu. Então, esse ato de despertar é acompanhado por uma sensação de surpresa, do inesperado. Essa é a segunda característica do impromptu. Para ilustrar a terceira característica, Moreno afirma que, por exemplo, se você telefona ao dentista por ter dor de dente, esse ato é um elemento de um nexo causal do processo da vida de uma pessoa real. Só se trataria de um impromptu se você fingisse estar ligando para seu dentista, ou seja, uma estratégia para um propósito fictício. Quanto à quarta característica, ele afirma que, no processo da vida, somos muito mais atuados do que atuantes, e que essa é a diferença entre a criatura e o criador. Por fim, Moreno observa que esses processos inconscientes-conscientes não só determinam as condições psíquicas, mas também produzem efeitos miméticos,
Paralelamente às tendências que levam certos processos à consciência, estão outros que levam à sua realização mimética. Essa é a quinta característica do impromptu, conclui. Em relação à segunda contribuição, Towards a Curriculum of the Impromptu Play School, trata-se de uma crítica ao currículo de nossos jardins de infância progressistas, desenvolvidos para a idade pré-escolar, referindo-se ao suíço Jean-Jacques Rousseau, cujo nome geralmente está ligado à mudança na teoria da educação durante o século passado, XIX. Moreno comenta que seu chamado para retornar à natureza foi, sem dúvida, um estimulante para uma revalorização dos instintos humanos, mas apesar disso, sua fé na orientação da criança pela natureza tornou-se mais reacionária do que progressiva, ou seja, ele explica: se os instintos humanos são deixados à solta em sua espontaneidade bruta, o resultado dos processos não será espontaneidade, mas, pelo contrário, o produto final organizado, já que a lei da inércia dominará o início espontâneo da natureza e tentará aliviá-la dos esforços contínuos, através do estabelecimento e da conservação de padrões. Além disso, pondera: a psicologia do ato criativo e do processo criativo deixa claro por que a reforma da educação desde Rousseau mudou apenas a superfície de nossa civilização ocidental. Uma pedagogia suficiente para o nosso ideal deve se basear completamente e sem nenhum tipo de compromisso no ato criativo. Uma técnica da arte criativa, uma arte da espontaneidade, deve ser desenvolvida para capacitar o homem para a criação contínua. O problema de um currículo para escolas de jogos deve reconsiderar 3 elementos. Primeiro, o hábito secular de cercar a criança com brinquedos acabados, ou com material lúdico para a fabricação de brinquedos. Promove na criança a concepção de um universo mecânico do qual ele é o único governante desinibido. Segundo, o currículo deve ser parcialmente ampliado com a adição de todos os tópicos oferecidos à escola pública e ao aluno da escola secundária, apenas que eles sejam apresentados e vivenciados no nível inferior correspondente. Terceiro, as técnicas de ensaio para esses tópicos, de acordo com as técnicas do impromptu, devem ser inventadas. Na autobiografia de Moreno sobre esse período, há pelo menos 2 elementos importantes para entender a origem de seu método psicodramático, ambos diretamente relacionados a Stanislavski. Moreno menciona J.J. Robbins, poeta e dramaturgo, tradutor de My Life in Art, de Stanislavski, como um fã inicial do teatro impromptu que se tornara um ator regular na companhia. Segundo Moreno, J.J. Robbins era um personagem, observando que pesava de 136 a 181 quilos e nunca conseguiu reduzir o peso. Além disso, sempre se sentia atraído por loiras magras, ao estilo norte-americano, que não o suportavam. Moreno comenta que uma delas o rejeitou cruelmente. Se você caísse morto agora, eu não me importaria. Não temos nada em comum. A única vez que me importo com você é quando você lidera um grupo. Então sinto sua força. O comentário contundente da jovem sobre cair morto foi tão demolidor para Robbins, acrescenta, que o grupo de teatro impromptu decidiu psicodramatizar sua morte para mostrar a Robbins quanto eles realmente se importavam com ele. Jamais esquecerei essa morte psicodramática. Robbins interpretou a si mesmo e atuou muito bem. A plateia estava em prantos por ele. Não consigo esquecer a maneira como Robbins nos mostrou como voltaria para casa para morrer. Ele mal podia andar. Então uma dúzia de nossos atores o ajudou a subir as escadas, prepararam seu leito de morte e o deitaram. Agora alguém era capaz de acreditar que ele poderia, de fato, estar morto. Esse psicodrama foi uma grande afirmação de Robbins de seu valor para o grupo. As pessoas realmente se importavam com ele. Embora o termo psicodrama provavelmente não tenha sido usado naquela época, 1931, a morte de Robbins deve ter sido uma das cenas percussoras do método desenvolvido por Moreno. A propósito, ele acrescenta: certa vez, Robbins nos surpreendeu. Ele morreu.
Isso foi muito mais tarde, por volta de 1950. Desempenhou seu papel lindamente mais uma vez. Deixou uma carta de condolências à esposa, que continha apenas algumas linhas. Maria, escreveu, como boa esposa, ao estilo indiano, você deveria me acompanhar. O segundo aspecto a que Moreno se refere a respeito de suas experiências com o teatro impromptu diz respeito às diferenças entre suas ideias e as de Stanislavski. Esse é o ponto principal. Stanislavski via a espontaneidade como algo usado pelo ator para revitalizar sua técnica dramática a serviço da conserva cultural, afirma Moreno, enquanto eu vejo a espontaneidade como um princípio fundamental a ser desenvolvido sistematicamente, apesar da conserva cultural. De fato, ele observa que não se pode liberar o ator dos clichês com o uso da improvisação, apenas para enchê-lo várias vezes com outros clichês, os clichês de Romeu, do Rei Lear ou de Macbeth, os quais, opina, por mais inspirados que sejam, continuam sendo clichês. E para que não reste dúvida de que, do ponto de vista de sua filosofia do teatro e da de Stanislavski, estamos realmente de lados opostos da estrada, Moreno traz um elemento para o entendimento do processo de construção progressiva de seu método. Assim como Stanislavski foi um adepto consciente da conserva teatral, nos tornamos protagonistas conscientes do teatro espontâneo. Eu tinha plena consciência de que a tarefa de produção se tornara muito complicada e formulei uma arte do momento em contraste com a arte da conserva que dominou as artes do teatro e suas ramificações em nossa civilização. O passo em direção à espontaneidade do ator causou o estágio seguinte, a desconservação intermitente por parte do ator dos clichês que poderiam ter se acumulado no decorrer de sua produção ou de sua vida, e finalmente, no terceiro passo, a formação consciente e sistemática de espontaneidade. Essa metodologia de formação da espontaneidade abriu caminho para o psicodrama. Para concluir a visão desse período, o que parece certo é que, depois de obter alguma estabilidade no novo continente, Moreno começa a seguir um caminho semelhante ao feito em Viena, do trabalho com crianças. Dessa vez, primeiro no âmbito hospitalar, depois na escola, para a atividade de teatro impromptu com adultos, retomando e recriando suas ideias iniciais. Não haverá mais prostitutas da Porratetras, nem refugiados de Mittendorf. Apenas os detidos da prisão Sing Sing e adolescentes com problemas criminais na escola de reeducação de Hudson, como veremos nos próximos 2 capítulos.